Olá, gente! Hoje iniciando o segundo vídeo da série Vacina. E hoje vou estar explicando um pouquinho, fazendo um resumo sobre a revolta da vacina no ano de 1904, que teve no Brasil, gente. Sim, teve a revolta da vacina. E eu vou estar entrando um pouquinho nos detalhes, por que causou essa revolta, por que surgiu isso, em volta da vacina. No Rio de Janeiro, que era a cidade capital do Brasil na época, o Rio de Janeiro não tinha saneamento básico, não era urbanizado, era uma cidade onde acontecia, muitos moradores jogavam os lixos na rua, não tinha questão de saneamento, não tinha nada que hoje nós temos hoje, que é a tubulação de esgoto, que são essas coisas. E com esses lixos que ia amontoando, devido que a população só ia crescendo, ia proliferando animais que traziam doença, ia proliferando mais doenças, gente. Era coisa, assim, de se ver, contando a história, horrível, né? Que daí, até na época, tinha as doenças do rato, que foi a peste bubônica, a febre amarela, que eram as doenças que mais atacavam naquela época, fora a varíola também, que atacava tudo, essas pessoas, muita gente morria com essas doenças que estava dando. E com o presidente da época, que foi eleito em 1902, ele tinha esse projeto de mudar a cidade, urbanizar a cidade, fazer saneamento, tentar erradicar essas doenças, de ter uma melhora na cidade. E começou esse projeto dele. Ruas foram aumentando, na época os cortiços, as casas populares, os barracos, tudo foram destruídos, tudo foram destruídos. Para construir os prédios, comércio, as ruas asfaltadas, a tubulação de saneamento, tudo isso. E com esse reconstrução urbanista, os pobres da época ficaram desalojados, teve que recorrer pelas periferias, que eram as favelas, e tipo assim, ele começou o projeto no centro e deixou os pobres todos de lado, daí os pobres foram tudo achar seu canto na favela. Com isso, com esse projeto, ele queria tentar mudar a cidade, que daí ele escolheu até um modelo, na época, que era o modelo de Paris, né? Ele se espelhou nesse modelo de Paris, para urbanizar. E com essa reconstrução no Rio de Janeiro, houve um programa também, um programa para erradicar as doenças que estavam cometendo na época, que, como eu já mencionei, que era a febre amarela, varíola, peste bubônica. E quem dirigia esse projeto, nada melhor do que o pioneiro, o médico Oswaldo Cruz. Ele que começou a dirigir esse projeto, esse programa para tentar erradicar essas doenças. Ele começou iniciando a questão dos Aedes aegypti, que era o mosquito da febre amarela, que hoje faz a contaminação da dengue, da zika, essas coisas aí, gente, que depois eu vou estar entrando em detalhes sobre as doenças. E eles passavam brigadas, gente, brigadas nas casas das pessoas, nas periferias, principalmente, porque era um lugar que estava mais em sumo, mais lixo, assim. E eles passavam, entravam nas casas das pessoas e o que eram as brigadas que eles faziam, gente? Eles jogavam os venenos, tipo veneno. Não sei se vocês lembram de antigamente, que eles passavam com um caminhãozinho, pipa, assim, pequenininho, com aquele negócio. Não sei se vocês lembram dessa época aí, que eles passavam nas casas, assim. Eu lembro dessa época, eu era criança, mas eu lembro quando eles passavam soltando aqueles ar, aquelas coisas assim, para matar os mosquitos. Então, eles faziam isso, só que eles entravam dentro das casas das pessoas. E se eles entrassem, quando eles entravam nas casas das pessoas, se eles vissem que não tinha jeito de situação ali da casa, eles mandavam demolir. Aí aquelas pessoas ficavam sem um alojamento, sem uma casa para morar. Isso foi junto com o programa que ele foi dirigido, que foi criado para da reconstrução do Rio de Janeiro. E o segundo, que eles estavam fazendo recompensa para quem matava os ratos, gente. Era porque o rato contaminava, eles traziam, né, transmitia a peste bubônica. E eles faziam essas recompensas. Vamos supor, gente, tanto o rato, você matou 10 ratos, você vai receber tal recompensa, para ajudar a minimizar essa proliferação de ratos que tinha na época. Os ratos andavam, era praticamente, eu acho que, olhando assim, os ratos davam era bom dia e boa tarde para todos nós, né? Porque era demais pela história, igual eu tô fazendo só um resumo. E a questão da varíola era continuar a vacinação, que era o único jeito de combater a varíola, a vacinação. Só que naquela época era muita gente resistente à vacina ainda. Vamos citar alguns pontos porque a resistência da vacina. Teve a questão da reconstrução urbanista, que desalojou vários pobres na época, né, várias pessoas. E a questão social, né, a forma também, porque a vacina em si era meio que dificultoso chegar tudo de uma vez. E a forma moral, a forma moral, que muitos chefes de família não aceitavam os sanitaristas entrarem dentro da casa para poder vacinar suas mulheres, suas filhas, porque para eles isso era uma questão de desonra, a questão da mulher tirar a parte do ombro, né, tirar a blusa na parte do ombro para outro homem estar aplicando a vacina. E isso para eles era uma falta de respeito, aqueles que
tinha muita autoridade, né, que é a questão dos religiosos também, que não aceitava suas mulheres se despir. Essa foi a questão, um dos pontos da questão moral, que teve essa resistência. E devido a essa resistência dessas pessoas em geral, de estar resistindo à vacina, o Oswaldo, doutor Oswaldo Cruz, brasileiro, ele é brasileiro, ele propôs um projeto de lei, obrigatoriedade. Foi um projeto de lei de obrigatoriedade. E esse projeto de lei foi em 1904, gente, onde foi aprovado, teve o debate do governo, essas coisas, mas conseguiram ser aprovados, gente. E a obrigatoriedade da vacina, você só conseguiria trabalhar, só conseguia estudar, só conseguia votar, só conseguia, o que mais, gente? A questão de casamento, certidão de nascimento, só se você fosse vacinado. Se você fosse vacinar. E com isso, surgiu a revolta da vacina, gente. Porque daí as pessoas já estavam com aquela resistência. Aí quando saiu a lei, aí que surgiu o movimento Revolta da Vacina, onde eles foram para ruas, fazer manifestação, gente. E foi uma das manifestações mais horríveis, assim, porque o primeiro dia foi mais tranquilo, mas daí durante 2 semanas foi um desfalque grande na cidade, gente. Eles não aceitavam, não aceitavam aquela lei que eles estavam fazendo, eles não aceitavam ser obrigados a se vacinar. Eles destruíram toda a cidade que estava sendo reconstruída, que estava bem, né, a cidade. E com isso, teve também ação política da oposição do governo, tipo, né, que era ao contrário do governo, que daí eles aproveitou a manifestação popular urbana, que era da população indignada com a lei, para dar um golpe, tentar dar um golpe de Estado. O que é o golpe de Estado, gente? Eles queriam depor o atual presidente da época, que era o Rodrigo Alves. Só que isso fracassou, como fracassou também essas manifestações. E foram durante 2 semanas, onde aconteceu 31 mortos, 110 feridos, mais de 1.000 pessoas foram presas, gente, cumprir pena, foram condenados, que daí eles deram como, os revoltosos, né, deram como, então, os revoltosos, que daí foram chamados de traição ao governo, porque muitos dali estavam com ação política, né, contra o governo na época. E deu esse marco grande envolvendo a vacina, sabe, porque além das manifestações que teve contra a lei, gente, não contra a vacina, mas contra a lei de ser obrigada a vacinar. É isso que a população urbana estava revogando. Mas daí teve ação política, que daí piorou toda a situação, mas foi fracassado. Toda essa ação política, toda essa manifestação, porque daí, como eu estava citando, mais de 1.000 pessoas presas, foram 500 pessoas deportadas, entende? Para o Acre, que o Acre, né, foi deportado para o Acre para fazer trabalhos lá. E as pessoas que continuaram morreram da varíola, gente, porque logo em seguida desse todo surto, essa revolta, ainda tinha uns episódios pequenos de montinho. Mas aí, gente, em 1908, o surto que deu epidêmico de varíola no Rio de Janeiro matou milhares de gente. Milhares de pessoas com o surto que deu. Que daí, e muita gente que era resistente à vacina recorreu. Que daí foram tanta pessoa recorrendo à vacina que eles não estavam atendendo mais vacina no momento. Porque o tanto de gente que foram vacinadas devido a esse surto que deu. Muito grande esse surto que deu epidêmico no Rio de Janeiro. Assim, eu digo assim que é grande porque na época era um tanto X de população no Rio. E morreu tanto X. E ficou aquele só um pouquinho. Por isso que foi um surto muito grande na época. Aí, essa é uma explicaçãozinha de leve, mais rápido sobre a revolta da vacina. E eu quero dizer, sim, gente, teve as pessoas que foram resistentes à vacina. Teve aquelas pessoas que aproveitaram essa ação, né, de manifestação para ação política. Que essa parte das políticas eu não vou entrar em detalhe. Mas se vocês querem, depois eu pesquiso muito certinho. Porque eu não quero entrar em detalhe muito na parte política. E aproveitou, né? Aproveitou essa população, porque quem saiu mais prejudicado foi aqueles que não vacinaram, aqueles que ficaram presos, aqueles que morreram de varíola, né? Tipo assim, na minha opinião, gente, não adiantou nada essa revolta da vacina. Mas foi, enfim, um momento, né? Porque muitas pessoas tinham medo da vacina. Tinha rumores, gente, os rumores, né? Assim, que falava, quem tomasse vacina, quem tomava vacina, ficava com a semelhança à feição de vaca. Nada a ver, gente. Nada a ver. Era rumores, era fake news, como a gente fala hoje em dia. E essa é um pouquinho da explicação da revolta da vacina em relação à vacina, né? Mas teve os momentos políticos, mas isso eu não quero estar mencionando. E eu quero que, com esse vídeo, né, dessa explicação rápida, você entenda. Eles foram resistentes, mas de qualquer forma, no final, eles tiveram que tomar a vacina. E falando, o presidente, ele revogou a lei de obrigar as pessoas a tomar vacina, teve que revogar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e acompanhem os próximos vídeos, gente. Muito obrigada e fica com Deus.